Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17 até o versículo de número 32, mas o sermão se dará somente no versículo 28. Versículo 28. Efésios 4, do versículo 17 até 32, a leitura do texto. Assim diz o Senhor nosso Deus, a sua palavra infalível, inspirada. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, sendo se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Versículo 28, meus irmãos, é o nosso texto dessa manhã. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Um dos seriados que eu mais tive apreço durante a minha infância, e não apenas durante a infância, até a fase adulta, seriado bastante conhecido, que talvez seja o favorito de muitos aqui, ou esteja entre os seus favoritos, é o conhecido e repetido seriado do Chaves. Ele é um seriado bastante marcante, devido a esse contexto da minha infância, durante os anos 90, e ali passava muitas vezes na televisão, e com episódios também marcantes. Você sabe disso, se você conhece a história de um menino na vila, ali numa vila, no caso um adulto, adultos interpretando crianças ali, alguns pelo menos, e o seriado ele tem uma característica cômica, uma veia mais engraçada, um humor bem mais simples, e que por mais seja repetido, creio que as pessoas ainda conseguem rir com aquelas mesmas piadas que se repetem por anos. Mas o seriado não é marcado apenas por essa característica de algo cômico, de um humor. Há também episódios onde acontece algum tipo de reflexão. E um dos episódios que mais me marcou na infância, pelo menos em termos de ficar lembrando disso com um coração pesado, é o famoso episódio em que Chaves, o personagem principal ali do seriado, ele é chamado por todos os moradores da vila de ladrão. Se você assistiu a série, você sabe, você conhece, você sabe o que eu estou falando. Há um episódio em que as coisas, os pertences, alguns pertences dos moradores da vila começam a desaparecer. E as pessoas começam a se questionar o que está acontecendo. Há um ladrão em nosso meio. E a culpa, ela recai sobre aquele menino
que vivia no barril, ou pelo menos passava a maior parte do tempo dele ali no barril. E Chaves começa a ser chamado de ladrão. Ladrão. E a maneira em que o episódio é construído, ele realmente tem essa intenção de chocar aqueles que estão assistindo, de você ouvir aquilo e ficar a tomar as dores pelo personagem. Como a câmera fecha nos personagens, chamando ladrão, ladrão, ladrão. Então qualquer um que tivesse algum tipo de envolvimento com o seriado ali, certamente sentiu de alguma forma aquelas palavras, ou aquela palavra sendo pronunciada de forma tão chocante, e naquele caso, como você sabe, de maneira injusta. Essa manhã eu pergunto a você, como é que você reage quando você é chamado por aquilo que você não é? Quando alguém lhe diz algo a seu respeito, ou fala de você para outra pessoa, aquilo que você não é, chama-lhe por um nome que não faz jus à sua identidade. Quando alguém lhe acusa de algo que você não fez, como é que você reage? Ora, a semelhança desse caso que eu trouxe para ilustrar aqui, imagino que você reaja com indignação, com tristeza, com chateação pelo ocorrido. Mas essa manhã, à luz desse texto aqui, do versículo 28 especialmente, capítulo 4 de Efésios, versículo 28, será que nessa manhã você é mesmo inocente? A semelhança do personagem citado aqui, será que você é mesmo inocente? Será que a palavra ladrão para você não cabe nessa manhã? Meus irmãos, nessa manhã nós ouviremos o Senhor falar conosco, nos mostrando mais uma vez a necessidade de agirmos como o novo homem que nós somos. À luz do versículo 28, nós aprenderemos que em nosso caminho de santificação, somos chamados a abandonar todo o furto e a abraçarmos uma vida de trabalho intenso para acudir aos necessitados. Vou repetir. Em nosso caminho de santificação, somos chamados a abandonar todo o furto e a abraçarmos uma vida de trabalho intenso para acudir aos necessitados. Vamos em 3 pontos. Veja, mais uma vez, a estrutura do versículo 28 segue o padrão dos versículos anteriores. Nós temos aqui uma proibição sendo apresentada, um dever também sendo apresentado em seguida e uma razão, um fundamento para embasar a fala apostólica. Lembre-se que no versículo 25 a estrutura é exatamente essa: proibição, dever e depois razão ou fundamento. Nos versículos 26 e 27 há uma troca ali no seu início, primeiro o dever, depois a proibição e em seguida a razão. Mas agora no versículo 28, a estrutura que é a mesma, inclusive em ordem, ela permanece aqui. Proibição, depois dever, depois fundamento, razão. Ou colocando de outra forma, para ficar bem claro para vocês, essa estrutura aqui. O que você não pode fazer, o que você não deve fazer, o que você tem que fazer, você deve fazer isso, ou seja, é o aspecto positivo, você deve fazer isso. E em último lugar, por que você deve fazer isso? Por que você deve fazer isso? O que não fazer, o que fazer e o porquê fazer. Mais uma vez, veja o início do versículo 28, a proibição. Aquele que furtava, não furte mais. Antes de fazer a explicação do texto propriamente dita, ou seja, explicar aqui a palavra ou a frase que Paulo utiliza aqui, antes de tratar dela de forma mais direta e explicá-la, eu quero que você já entenda logo aqui de cara nessa exposição que o que Paulo está ensinando para nós aqui, de forma implícita nesse versículo 28, é o direito à propriedade privada. Sim,
A partir do momento que o apóstolo Paulo fala sobre não furtar como uma proibição, nós não temos o direito de furtar aquilo que pertence ao outro, de forma implícita, ele está ensinando aqui, assim como a Bíblia ensina já antes mesmo o apóstolo Paulo, que Deus, ele nos deu o direito à propriedade privada. Existem coisas, pertences que são nossos. E à luz disso, perceba o quão terrível é, não apenas por esse motivo, meus irmãos, por tantos outros, mas também por esse, alguém que se diz cristão, professa a fé e afirma tentá-la ali combinar com o comunismo. O comunismo tem em seu âmago exatamente aquilo que é contrário ao que está sendo dito nesse mandamento aqui. Não existe direito à propriedade privada, de forma nenhuma. Mas o Estado, ele tem o controle dos bens e ele deve distribuir de forma igualitária a todos. O comunismo em sua essência, não simplesmente por causa de atrocidades que foram cometidas por ditadores comunistas e que ainda são, mas na sua essência, a ideologia em si, ela é contrária à palavra de Deus. Fique claro isso. Não apenas o comportamento pecaminoso de pessoas que abraçam o comunismo, mas o próprio pensamento em si, ele é contrário à palavra de Deus. E é impressionante como esses que se dizem cristãos, que tentam ali combinar a fé cristã com o comunismo, eles tentam embasar isso biblicamente, que não seria diferente. E com uma exegese porca, imunda mesmo, eles pegam o texto dos evangelhos, das falas do Senhor Jesus Cristo, e também de Atos dos Apóstolos, da igreja primitiva ali, e tentam trazer uma ideia de que há um ensino da parte de Jesus e dos apóstolos, da prática, da ideologia, melhor dizendo, do comunismo. E nós sabemos, meus irmãos, que de maneira nenhuma o Senhor ensinou isso, nem os seus apóstolos, de forma nenhuma. Esse ensino iria contrariar tudo que Deus estabeleceu já na antiga aliança. Não somente o que está dito no 8º mandamento, mas quando você observa o Pentateuco, ali como Deus, ele de forma tão específica trata dessa questão do trabalho, dos bens e assim por diante. Escute o que a nossa confissão de fé, no seu capítulo 26, da comunhão dos santos, seção 3, diz: esta comunhão que os santos possuem com Cristo não os torna participantes em qualquer que seja o sentido de sua divindade, ou os torna iguais a Cristo, em qualquer sentido. Afirmar uma destas coisas é ímpio e blasfemo. Aí escute: nem mesmo a comunhão com outros santos retira ou infringe títulos, bens ou propriedades que cada homem possui. Então não é porque nós estamos vivendo uma comunidade pactuada aqui, temos sim responsabilidades uns para com os outros, como veremos nessa manhã, mas não significa dizer que os meus bens e os seus bens, no caso os meus, passam a pertencer a você e os seus a mim, de forma nenhuma. Essa separação daquilo que pertence a mim por direito, como propriedade minha, permanece, mesmo havendo essa comunhão entre nós. Então que fique claro, de forma implícita aqui você já tem essa verdade sendo exarada. Você só pode furtar, entenda, só é possível furtar algo se aquele algo pertencer a outra pessoa. Se ninguém tivesse direito à propriedade privada, logo, Paulo aqui e a Bíblia como um todo não poderiam falar contra furto. Então o mandamento, ele está fundamentado nisso. Há um direito que Deus concedeu, ele deu a nós os nossos pertences. Mas vamos para o texto propriamente dito. Observe aí Paulo dizendo: aquele que furtava, não furte mais. E aqui é mais uma daqueles momentos em que você precisa entender de forma mais profunda ainda o que o texto está dizendo. Sempre, mas há momentos que isso fica ainda mais necessário, por conta da nossa tradução aqui, diferir um pouco com relação ao que o original diz. Aquele que furtava, veja que o texto está no passado.
Mas de forma específica aqui, o que Paulo está dizendo é o seguinte: aquele que furta, é no presente, aquele que furta, não deve mais furtar. E aí veja, os comentaristas, eles debatem o que isso significa, porque alguns rejeitando a ideia aqui de que Paulo esteja afirmando que há crentes que estão roubando na igreja, eles tentam aqui explicar de uma outra forma esse texto. Dentre elas, se referindo ao que os crentes fizeram no passado, mas não fazem mais agora. Outros, e essa explicação ela é bem comum entre vários comentaristas, e há sim uma possibilidade em que isso seja o caso aqui. Muitos dizem que o que Paulo está dizendo aqui é que, por conta do contexto daquela época, onde muitos convertidos eles eram escravos, e havia uma prática muito comum entre os escravos de serem pessoas que furtavam, especialmente seus senhores, cometiam pequenos delitos. Paulo está falando de forma mais específica para esse grupo, escravos convertidos ao cristianismo que ainda estão praticando esses furtos contra os seus senhores. Inclusive há um comentarista que cita, por exemplo, o texto de Filemon. Veja aí Filemon, versículo 18, que diz assim, Paulo falando acerca de Onésimo: e se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta, acerca do escravo que Filemon iria receber. Também Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, versículos 9 e 10, diz: exorta os escravos a que sejam submissos em todo sentido aos seus próprios donos, não furtando, porém demonstrando a mais completa probidade. Sim, meus irmãos, de fato, era uma prática comum. Paulo pode sim ter em mente aqui, de forma mais específica, esses escravos convertidos que ainda estavam praticando o furto. Mas veja, de forma nenhuma é estranha a ideia de Paulo usar a expressão no presente aqui para falar aos crentes de forma geral. Primeiro porque não apenas escravos cometem furtos, naquela época cometiam furtos, mas também pelo fato de que, assim como os demais mandamentos, este também nós não o guardamos perfeitamente. Então, em alguma medida, em algum nível, nós temos que lutar contra o pecado do furto, do roubo. Isso não é algo exclusivo para escravos ou para novos convertidos, mas é para todos nós. Durante toda a nossa vida, nós lutamos contra o pecado do furto também. E como você muito bem sabe, em nossos dias, essa fala aqui, se referindo ao presente, ou seja, um pregador citando o texto aqui, literalmente, e também aplicando à igreja, dizendo: não furte mais, não furteis, não façam mais isso, não é algo estranho também ao nosso contexto? É claro que não. Ora, pense, por exemplo, naqueles dentre nós, que usam programas de computador pirateados e downloads de música e filmes não autorizados, ou os famigerados PDFs de obras teológicas, ainda com aquele ar de piedade, não é? Pense, por exemplo, nos preços inflacionados pelas lojas, até 30%, por causa, e aí a justificativa: vamos aumentar os preços porque há muito furto em nossas lojas, então a gente aumenta o preço, a gente rouba porque eles vão nos roubar. Ou então, aqueles dentre nós também, que são empregados, que são ali subordinados a um patrão, e por verem o seu patrão sendo injusto e sendo alguém que massacra ali o indivíduo no seu serviço, mesmo sendo crente, ele comete o pecado de furtar pequenas coisas da empresa. Ele nem vai sentir. Ele é tão rico que nem vai dar conta. Ou pense
em nosso país principalmente, mas não apenas aqui, em governos que aplicam impostos elevados por presumir que o cidadão está escondendo a sua verdadeira renda. E aí cai em cima do cidadão. Ímpios, corruptos, governantes que não governam segundo Cristo. Meus irmãos, nós também estamos sujeitos à tentação de mentir. E aí vejo dois pecados aqui, a mentira e também o roubo. Para o nosso chefe, ou para o proprietário do imóvel com que a gente mora, com o objetivo de fugirmos de alguma responsabilidade financeira. Quando imaginamos que a empresa em que alguns de nós trabalha está ali explorando, é muito mais fácil racionalizar o tempo e dedicar esse tempo a tarefas pessoais na hora do expediente. Sim, se você é pago para trabalhar de tal hora até tal hora e você mata aquele horário de trabalho, você está furtando. Isso é furto também. Furto. Percebe como é mais abrangente a coisa? Não é somente alguém que vai lá e tira um bem de uma outra pessoa, um bem material, e daqui no local ele tira e leva para a casa dele. Não é somente isso. Assim como todos os mandamentos, os 10 mandamentos, eles são abrangentes. Abrangentes. O 8º não é diferente. Nossa tendência é de pegarmos mais leve com os nossos próprios pecados. Apenas olhar para o ladrão, aquele ladrão mais conhecido na sociedade, e atacarmos o seu comportamento, rejeitarmos o seu pecado, mas não olhamos para os pequenos furtos que praticamos ao longo de nossas vidas. Lembre-se, por exemplo, daqueles, dentre nós, eu já ouvi isso de pessoas que professam a fé em Cristo. Você já certamente ouviu falar naqueles que fazem o gato, né? Com relação à energia, e roubam. Mas também uma prática bem comum que se tornou nos últimos tempos é o chamado gato net. O indivíduo ele não é assinante de nenhuma plataforma de streaming, mas ele simplesmente tem lá um negócio, um aparelho, em que ele pode assistir todas as plataformas na hora que ele bem entender. Aí tem alguns que conseguem fazer isso de maneira assim, a sobrepujar. A todos você sobrepuja, porque o indivíduo ele não paga a plataforma, ele faz isso, fica com acesso de maneira ilegal às demais plataformas, a todas elas, e ainda vai assistir o joguinho dele no dia do Senhor. Quebra de mandamento em cima de mandamento. Rouba, quebra, mente e ainda profana o santo dia do Senhor. Mas é legítimo, não é? Eles são tão ricos. Eles não vão sentir no bolso deles. É a filosofia de Robin Hood. Eu tiro dos ricos e dou para o pobre que sou eu. Não para os outros, para o pobre que sou eu. Para mim. Ouça o que diz nosso catecismo. Catecismo Maior de Westminster. Na pergunta 142. Pergunta 142. Nosso catecismo. Quais são os pecados proibidos no 8º mandamento? Resposta: os pecados proibidos no 8º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são o furto, o roubo de homens e a receptação de qualquer coisa furtada, no caso aqui o sequestro, viu? O sequestro, roubo de homens e a receptação de qualquer coisa furtada. O tráfico fraudulento, pesos e medidas falsas, a remoção de marcos de propriedade, a injustiça e a infidelidade em contratos entre os homens ou na administração dos negócios de outros a nós confiados, a opressão, a extorsão, a usura, os subornos, as vexatórias demandas forenses, todo o cerco injusto de propriedades e despejo de inquilinos, a acumulação de gêneros para encarecer o preço, os meios ilícitos de vida e todos os outros modos injustos ou pecaminosos de tirar ou de reter de nosso próximo aquilo que lhe pertence, ou de nos enriquecer a nós mesmos, a cobiça, a estima e o amor desordenado aos bens mundanos,
os cuidados e esforços receosos e demasiados em obtê-los, guardá-los e usar deles, a inveja da prosperidade de outrem, assim como a ociosidade, a prodigalidade, o jogo dissipador e todos os outros modos pelos quais indevidamente prejudicamos o nosso estado exterior, o defraudar a nós mesmos do devido uso e conforto da posição em que Deus nos colocou. Veja, o jogo dissipador, pelo menos tem tantos aqui pecados mencionados, e nem é exaustiva a lista, mas um deles aqui que eu queria tratar também, o jogo dissipador. Outra coisa bastante comum. E parece assim, eu espero que soe absurdo nos seus ouvidos de certa forma, mas não, espero também, por outro lado, não soe a ponto de você ser ignorante quanto a isso. Você sabe. Há pessoas que, mesmo sendo crentes, elas têm o costume de jogar em loteria. E especialmente, mais uma vez, no contexto esportivo, isso se tornou algo ainda mais forte. Vou fazer uma apostinha aqui no final de semana, né? Aí eu ainda fico alegre duas vezes, meu time ganha e eu ainda ganho um dinheirinho em cima disso. Ou mesmo em outros tipos de apostas que não sejam esportivas. E veja como isso é algo que é pecaminoso, porque você está no lugar de trabalhando para conseguir aquele dinheiro de forma lícita, está aguardando que ele chegue às suas mãos sem ser por meio de trabalho. Se você não ganha, se você ganha o dinheiro, você peca, porque você recebeu um dinheiro pelo qual você não trabalhou. E se você não ganha, você também peca. Por quê? Porque você está aplicando um dinheiro a algo que você não deveria aplicar. É um desperdício de dinheiro, que é outra quebra desse mandamento, desperdício. Desperdício. Por isso não é nada estranho ouvir aquele que furta, não furte mais. O cristão não é imune a nada disso. Nenhum de nós, essa manhã, somos imunes a essa palavra do apóstolo Paulo. Mas talvez você diga, né, no alto da sua arrogância, da sua prepotência, você responda: eu não incorro em nenhum desses pecados listados aí. Nada disso daí eu tenho quebrado, tenho desobedecido a palavra de Deus. Eu não sou um ladrão. E quanto aos dízimos e ofertas? Quais são as suas desculpas essa manhã? Quais são? Se é que há entre nós alguém que faça isso. Quais são as suas desculpas? Talvez seja: eu nunca sobra na minha renda dinheiro para dar ou para devolver o meu dízimo. Veja que a fala já está errada em si mesma, não é do que sobra. Ou então, talvez sua resposta seja, e de certa maneira seja verdadeira quanto a isso. Você não está inventando, você não está aqui elaborando uma coisa que não é, que você está... Não, é verdade. Você diga assim: eu estou tão apertado financeiramente que eu não estou conseguindo. Ou seja, você de fato está apertado financeiramente. Só que, mais uma vez, há um erro também nessa fala. Por quê? Porque você não conta com esse dinheiro para suas despesas, com esse valor. Você não conta. Então você diga: não, mas eu adoeci, minha esposa adoeceu, mas o meu filho adoeceu, meus filhos adoeceram. Mais uma vez, você não conta com esse valor. Se você conta, você é um ladrão. E é isso que a Bíblia diz: em quem me roubais? O próprio Senhor diz isso. Ladrão. Seria injusto a palavra de Deus chamá-lo de ladrão nessa manhã? Pois ela lhe chama de ladrão se você é alguém que rouba os dízimos e ofertas do Senhor. Percebe? Essa proibição, meus irmãos, ela vem contra o nosso coração. E nenhum de nós, assim como todos os demais mandamentos, consegue escapar. Nenhum de nós. Em uma maior ou menor medida, nós temos quebrado o 8º mandamento. Mas observe como o apóstolo Paulo agora ele nos dá o dever. A contraparte aqui: você não rouba, você não furta. O que você faz? Qual é o seu dever? O versículo segue, diz: antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Observe que o apóstolo Paulo contrapõe o nosso desejo de furtar, que existe em nosso coração, com uma instrução contrária: trabalhe. E aqui não se trata de uma ordem nova na palavra de Deus.
Se você conhece bem o livro do Gênesis, você sabe que desde o princípio o Senhor criou o homem e lhe deu uma vocação, lhe deu trabalho. Deu trabalho ao homem e deu trabalho à mulher. Deus não fez o ser humano ocioso. E o trabalho, diferente do que alguns pregam lá fora, não é uma maldição oriunda da queda, mas é uma bênção do Senhor Deus, dada antes da queda, que sim, foi prejudicada por causa da queda, mas não deixa de ser um dever e uma bênção do Senhor para nós. Esse dever de trabalhar também, ele está presente na própria essência do 8º mandamento. Lembre-se que todo mandamento, quando se tem a estrutura no negativo, implicitamente a verdade positiva está presente. Assim como você tem o mandamento numa estrutura positiva, implicitamente está ali presente também a verdade de maneira negativa. Ou seja, o dever e a proibição sempre estão presentes no mandamento. Quando Deus diz em Êxodo 20, versículo 15, não furtarás, Ele está dizendo também, trabalharás. Trabalharás. O que Paulo faz aqui no versículo 28 é simplesmente detalhar isso, é explicitar isso, que já está presente no mandamento 8º, no 8º mandamento. Então não é algo novo, não é algo que Paulo está trazendo uma novidade, uma nova aliança, não. Isso já foi dito no Antigo Testamento. É reiterar a mesma verdade e explicitá-la ainda mais diante da igreja de Éfeso e diante de todos nós. Trabalhar, esse é o nosso dever. Mais uma vez, citando a nossa confissão de fé, agora no capítulo 22, que fala dos juramentos legais dos votos, seção 7, ouça o que diz. Aqui, a segunda parte dessa seção diz assim, com respeito a isto, os votos monásticos que os papistas fazem do celibato perpétuo, ouça, pobreza voluntária e obediência regular, estão tão longe de serem graus de maior perfeição que não passam de laços pecaminosos e supersticiosos, os quais nenhum cristão deve embaraçar-se. E um dos textos bíblicos aqui que fundamenta essa sentença é exatamente Efésios 4, 28. Esse tipo de voto aqui, descrito na confissão de fé, é um voto pecaminoso, voto de pobreza. Não, a Bíblia não promete que todos nós iremos ficar ricos financeiramente, mas ordena que todos nós trabalhemos para que a nossa provisão chegue. Então a pobreza nesse sentido tem que ser rejeitada, não abraçada como um voto de piedade, é uma piedade falsa. Durante a Reforma Protestante, meus irmãos, você conhece a história, sabe disso, essa foi uma das marcas, especialmente de reformadores da Reforma Reformada, ou seja, Calvino e outros, de enfatizar a importância do trabalho, do homem trabalhar, não de maneira a tornar o trabalho um ídolo, mas trabalhar de forma diligente para a glória de Deus e assim prosperar e a sociedade ser ainda mais abençoada por Deus, pelo trabalho. E assim, a pobreza, se não erradicada completamente, mas pelo menos ela ser consideravelmente amenizada. Nós rejeitamos isso. Esses votos mentirosos dos papistas. Observe a palavra trabalho aí, que Paulo usa. Você saiba o significado dela aqui. A ideia que Paulo está usando aqui é de um trabalho de realmente ficar cansado, fatigado, exausto. É trabalhar com empenho exaustivo, labutar. Significa o trabalho vigoroso que produz fadiga. E esse é aqui um dos termos gregos mais intensos para a palavra trabalhar. Trabalhe, se fadigue, fique exausto. Trabalhe de forma empenhada na sua vocação. Trabalhe. Lembre-se do exemplo do Senhor. Em 6 dias ele trabalhou. E sabemos que ele continua trabalhando, não no caso na criação, mas não criando, mas governando, sustentando a criação. Mas vamos para o exemplo da criação. 6 dias trabalhando.
Não, Deus não se cansa, nós sabemos disso, literalmente falando. Contudo, esse exemplo do Senhor também implica para nós a ideia de constância. Constância. Constantemente trabalhando. É a ideia aqui, em Efésios 4, 28. Constantemente, de maneira exaustiva, trabalhando. Meus irmãos, o cristão nunca deve, você nunca deve se envergonhar, nem temer o trabalho árduo, o qual é o dever de todos nós. Abra sua Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 9 a 11. Assim diz o Senhor: tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Versículo 11. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Trabalhar. O exemplo do Senhor Deus e a ordem no seu 8º mandamento deve ser, sim, algo que nos impulsione a ser uma característica nossa como servos de Deus. Cada um em sua vocação. Aí levanta-se aquele que diz assim: nem todos trabalham. Deixa eu pegar 2 exemplos disso, de vocações que são corriqueiramente atacadas. Não, peraí. De fato, aquele homem que se levanta de manhã às 4h30, 5 horas da manhã, sai para trabalhar, chega no final do dia, esse é trabalhador. Aquele que pega no pesado, aquele que está carregando cimento o dia todo, esse é trabalhador. E aí, aqueles que falam isso, não porque estão falando de um trabalho em si, o problema não é esse, mas desprezam outras vocações legítimas e dizem que trabalham menos. Trabalham menos? Deixa eu dar 2 exemplos aqui que são atacados. Primeiro, vai lá para 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Que você seja hoje ensinado pela palavra de Deus quanto a isso. Se esse é o seu pensamento ainda, que você seja mudado quanto a isso. E outra, calado de uma vez por todas. 1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. A palavra afadigar aqui é a mesma palavra grega para trabalho no capítulo 4, versículo 28 de Efésios. Significa isso? Paulo está dizendo que o ministro da palavra, o pastor mestre, ele é alguém que ele se empenha, ele se fadiga, ele se gasta, ele trabalha. Aí você diz: mas eu conheço um ali, esse não é trabalhador. Não, mas porque tem o outro ali, esse não é, esse é usurpador. Tem que ser despojado do seu cargo, demitido da igreja e arrumar um trabalho. Mas o ministro fiel, que Paulo descreve em 1 Timóteo 5,17, é o mesmo trabalhador de Efésios 4,28, que procura gastar horas e horas lendo, estudando, orando, aconselhando, visitando, dentre outras coisas. Se afadiga na palavra. Assim como você na sua vocação, meu irmão. Assim como você que sai de casa para trabalhar e vai para o seu serviço ali, ou trabalha em casa mesmo, na sua área, do seu conhecimento. É o mesmo trabalhador. Um outro grupo que é atacado, e como é atacado esse então? Fico pensando qual dos dois é mais atacado aqui. As donas de casa. Não trabalham? Não trabalham? Lembre-se do que diz o texto de Provérbios capítulo 31. A mulher virtuosa, ela não come o pão da preguiça. Ou seja, a mulher que vive para cuidar do seu marido, dos seus filhos e que trabalha para dentro da sua casa, ela não é uma mulher preguiçosa. A dona de casa, a mulher que trabalha para servir a sua família, para a glória de Deus, é uma mulher também que se afadiga.
se afadiga. E assim o é todo trabalhador. Imagine então as irmãs aqui, quem trabalhar fora de casa e em casa. Se afadigam. Se afadigam. Além disso, observe que essa ordem aqui para trabalhar, ela também traz uma clara implicação contra aqueles que podem trabalhar e não querem trabalhar. E aí é impossível você não pensar, em nosso contexto, nos mendigos. Sim. Se não todos, a grande maioria, são pessoas que têm condições de trabalhar, de se empenhar em alguma vocação e assim poder prover para si mesmos e também, como nós veremos mais à frente, para outros. Temos que parar com essa percepção pecaminosa que foi colocada em nós por uma visão que não procede da palavra de Deus, de que são coitadinhos. Todos eles são vítimas do sistema, vítimas das suas famílias, vítimas da sociedade e têm que ser assim abraçados pela igreja e sustentados até o último dia de vida. Tem 20 anos, cheio de vida, cheio de vigor, cheio de saúde, mas não pode trabalhar porque é uma vítima. O mesmo olhar que muitos têm para aqueles que são usuários de drogas. Não, isso significa dizer não ter compaixão pela dor, claro que tem que ter. Não ter misericórdia pela condição financeira e de outros aspectos também, isso está presente, mas a resposta a isso não é permaneça como você está, viva desse jeito, que a gente vai te bancar. Isso é você alimentar ainda mais o pecado. Essa proliferação nós temos tido, meus irmãos, em nossos dias, de cada vez mais pessoas mendigando, é uma demonstração do quanto a nossa sociedade está desordenada. Poucos trabalham, poucos são produtivos para a sociedade, para manter uma grande parte de pessoas sendo assim sustentadas. Se você já se interessou por esse assunto, já deve ter se deparado com essa realidade. Pesquisas que mostram o quanto cada vez mais tarde pessoas estão saindo das suas casas, das seus pais, para ir trabalhar, e muitos nem saem, ficam ali, 40 anos de idade, 45, 50 anos de idade e é um solteirão vivendo às custas e debaixo da barra da saia da mãe. Isso mesmo na igreja. Mesmo na igreja. Mas pastor, é difícil. Há dias que eu não quero trabalhar. O desânimo baixa no meu coração, na minha alma, e eu não tenho forças para levantar de manhã para ir para o meu trabalho ou para trabalhar em casa mesmo, não tenho ânimo. Deixa eu dizer algo para você, e aqui abrindo também um pouco do meu coração para você. Pastores também enfrentam desânimo. Você não sabia disso? Você acha que toda semana o pastor ele tem o mesmo ânimo para estudar o texto? Preparar o sermão? Orar e outras atividades pastorais, o mesmo ânimo, o mesmo vigor, a mesma vontade, o mesmo pique, sempre. Você acha isso? Pois saiba que não. Há dias que o que nós menos queremos é fazer isso. Mas ainda assim, precisamos trabalhar. Buscar em Deus o ânimo, buscar no Senhor o refrigério, não só porque, primeiro, em obediência a Ele, a servir a Ele com alegria, com fidelidade, mas também para ser o exemplo dos fiéis. O pastor não pode chegar no púlpito no dia do Senhor e vir aqui e falar qualquer coisa que passa na sua cabeça, como alguns acham que acontece. Mas deve, também por essa questão, por essa razão, ou por esse meio, colocando melhor,
demonstrar que o seu sermão é fruto de uma semana intensa, fadigosa, difícil de trabalho árduo. Talvez você me responda, mas, pastor, e com relação aos homens? Meu marido, por exemplo, ele é alguém que não é exemplo no trabalho. A gente escuta isso. Homens que não são provedores para o seu lar como deveriam ser. Eles foram tão mal acostumados com seus pais, principalmente com sua mãe ali, fazendo tudo para ele, de tal forma que ele não pudesse trabalhar, que ele, quando casa, quer que a mulher o sustente. Bem, você vai seguir os passos que devem ser seguidos com relação a isso? Exortá-lo em amor, aconselhá-lo, incentivá-lo, orar por ele e com ele, até que haja mudança. Não havendo mudança, você trará o caso ao pastor, ao conselho da igreja, para nós lidarmos com ele, que não quer ser o provedor para o seu lar. Se esse é o caso, tá? Se esse é o caso. Porque há uma outra situação. Há o caso em que mulheres exigem do marido não a provisão, mas o luxo. E aí diz, olha, o marido daquela deu casa própria, carro, eles passeiam todo ano para tal e tal lugar, a gente não faz isso, então, veja, dois extremos. O homem tem que prover para o seu lar aquilo que é necessário. Sim, isso inclui também o lazer, pelo menos em alguma medida. Mas luxar, o a mais, ou seja, ele tem que trazer o pão. Se ele não traz o pão, ele peca. Mas se você cobra dele algo que é para além disso, também há um erro aqui. Mas observe também que há os casos em que as mulheres, ou melhor, os homens, eles sobrecarregam suas esposas de trabalho. Eu conheço um caso, pelo menos particularmente vem à minha mente agora. O marido, ele recebe o suficiente para manter bem a sua casa, a sua esposa, de uma outra igreja. Nem da Presbiteriana. Pode manter muito bem a sua esposa, o seu filho, muito bem mesmo. Casa própria, carro, muito bem. Mas ainda assim, durante um tempo, ele queria que a mulher saísse para trabalhar. Dizendo que ela ficaria ociosa em casa, tinha que sair para trabalhar. Aí a mulher fica com a responsabilidade de cuidar da casa, de sair para trabalhar, e um trabalho, que era o caso dela, altamente estressante. Há esses casos em que o marido sobrecarrega a mulher. Mas há também aquelas mulheres que são preguiçosas, que a função dela principal em termos de vocação, além de cuidar do marido e dos filhos, é cuidar do seu lar, e é uma preguiçosa. Talvez seja o seu caso essa manhã aqui ouvindo essa palavra, que não tem nenhum tipo de vontade, não uma vez na vida, não vez por outra, não às vezes bate desânimo, mas todo dia você está desanimada. Todo dia há preguiça, todo dia você simplesmente deixa as coisas ficarem imundas dentro de casa, sujas, sem nenhum cuidado. Isso é preguiça. E preguiça também é quebra do 8º mandamento. É não cumprir a ordem de trabalhar. Deus confiou essa casa, esse lar a você, mulher. Você é a responsável principal, não única, por mantê-lo, nesse sentido. Observe também que há uma grande carência de trabalho dedicado e bem feito na sociedade. Porque sim, a ordem não é só para trabalhar, mas é trabalhar de forma que seja correta, ou seja, uma maneira dedicada ao trabalho. Não é fazer de qualquer jeito. Talvez as crianças ouvindo esse sermão e os jovens que não trabalham ainda fora de casa digam: eu estou livre de todo esse sermão. Não está. Porque se você estuda o seu trabalho, um dos seus trabalhos é esse, é você ser um bom estudante, tirar boas notas, estudar bem, assim como ajudar seus pais em casa, e o que eles lhe mandarem fazer, e fazer bem, sem murmuração, sem ficar se queixando, sem fazer a coisa de qualquer maneira, não, é fazer bem, dedicado ao seu trabalho. Meus irmãos, quantos testemunhos tristes nós temos ouvido em nossos dias, de pessoas que dizem assim, você já deve ter ouvido isso, eu pressuponho,
Eu contrato qualquer pessoa, só não contrato crente para trabalhar na minha empresa. Crente aqui não trabalha. Esse tipo de fala. Aí você diz, mas porque é o ímpio, né, pastor? Sim, mas porque é o ímpio, mas também porque teve pessoas que deram mau testemunho lá. Que era o dia todo, uma parte do dia, fazendo outra coisa, matando tempo, ou chegando atrasado, ou enfim, sendo submisso com o chefe, e não trabalhando de forma diligente. Pecado também, meus irmãos. Pecado. Mais uma vez, no nosso catecismo. Nosso catecismo agora veremos a outra pergunta, a pergunta 141. A pergunta anterior, pergunta 141 do Catecismo Maior. Veja aí. Quais são os deveres exigidos no 8º mandamento? Resposta: os deveres exigidos no 8º mandamento são a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens, dando a cada um o que lhe é devido, a restituição de bens ilícitos, ou melhor, ilicitamente tirados de seus donos, dar e emprestar livremente, conforme as nossas forças e as necessidades de outrem, a moderação de nossos juízos, vontades e afetos em relação às riquezas deste mundo, cuidado e zelo providentes em adquirir, guardar, usar e distribuir aquelas coisas necessárias e convenientes para o sustento da nossa natureza e que condizem com a nossa condição, um meio de vida lícito e a diligência no mesmo, a frugalidade, evitar demandas forenses desnecessárias e fianças ou outros compromissos semelhantes, um esforço por todos os modos justos e lícitos para adquirir, preservar e adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros como o nosso. E aí Paulo conclui dizendo, fazendo o que é bom. Conclui o que eu digo com relação a essa parte do dever, veja aí. Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. A ideia aqui tem a sua raiz na expressão aquilo que vale a pena. Aquilo que vale a pena. Você foi chamado por Deus para abandonar o furto, abraçar uma vida de trabalho intenso, fazendo aquilo que vale a pena. Que vale a pena. Até porque, meus irmãos, há muita coisa aí fora sendo chamada de trabalho que não é trabalho. Chamado de vocação ou de profissão que não é. Por exemplo, aqueles que querem legalizar a prostituição. Isso é pecado. Assim como há outros tipos de práticas que são chamadas de trabalho, mas são ilícitas. Faça o que vale a pena. Aquilo que é santo, aquilo que exalta a Deus, aquilo que dá bom testemunho da sua verdade. Aquilo que é bom. Em último lugar, vem o fundamento, vem a razão, o porquê de fazer isso. Veja. Para que tenha com que acudir ao necessitado. Observe que, em vez de roubar o fruto do labor dos outros, o cristão deve trabalhar para o seu próprio sustento. Mais do que isso, Paulo agora nos mostra que esse trabalho ele deve ser de tal modo a ganhar para que o que você ganha venha a ter como acudir ao necessitado. A motivação cristã não é apenas para ter o suficiente para si mesmo e o dos seus. E então, talvez, algum tipo de conforto, de luxo, mas o texto diz que a finalidade aqui é para dar aos necessitados. O trabalho, meus irmãos, dessa maneira aqui como apresentada pelo apóstolo Paulo, é levado a um pensamento, a um modo de lidar com ele de forma muito mais atenta e santa. Sim, nossa preocupação não deve ser apenas um aspecto econômico, nosso e dos nossos familiares. Isso tem que estar presente, e sim, isso precede, porque se você não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, você negou a sua fé, você é pior do que o infiel, do que o incrédulo. Então não é você tirar do seu bolso para faltar na sua casa e dar ao necessitado. É você primeiro prover para a sua família, para os seus, e depois acudir ao necessitado. O que Paulo mostra para nós aqui como razão para o trabalho serve como um verdadeiro antídoto contra o nosso egoísmo. Quando você pensa em trabalhar, falando aqui para os jovens que querem entrar ainda de maneira
realmente a buscar o seu sustento. E você, quando estava ainda buscando isso, qual era a tua motivação principal? O que nós ouvimos das pessoas normalmente é o seguinte: eu quero trabalhar para ganhar muito dinheiro e poder fazer isso e aquilo outro, sempre pensando em si. Observe, isso não significa dizer que você não tem nenhum tipo de direito de fazer isso. Passeio com sua família, comprar um bem material, o mandamento não proíbe nada disso, pelo contrário, reafirma o direito à propriedade privada. Você tem direito. A questão não é essa, a questão é só isso? Você para aí, você se satisfaz com isso, eu vou trabalhar para ter para mim, para os meus familiares e ponto final? Ou você também pensa na ordem do apóstolo Paulo, ou na razão que o apóstolo Paulo apresenta para essa ordem? Ajudar, acudir aos necessitados. Precisamos nos lembrar, meus irmãos, do próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo. Aquele que, sendo rico, se fez pobre e se doou, literalmente, para nós. E demonstrou compaixão para com os pobres e necessitados do seu tempo. Sim, é verdade que os falsos cristãos que usam o comunismo como se fosse algo legítimo e que até mesmo tem uma parceria com a fé cristã estão errados. Por outro lado, muitos de nós também esquecem essa característica importantíssima do nosso Redentor. Ele se preocupou com os pobres, com os necessitados. E não é à toa que o apóstolo Paulo ele ordena isso em suas cartas. A sua preocupação financeira, sim, com aqueles que precisavam ser acudidos pela igreja. Pense, por exemplo, na própria instituição da diaconia, este oficialato que serve especialmente aos necessitados da igreja. Tudo isso é o cuidado de Cristo como cabeça da igreja para com o seu povo. E observe também que o texto aqui, assim como os versículos anteriores, quando fala de deixar a mentira e falar a verdade, e se irá e não pecar, se refere de forma mais primária aos seus irmãos em Cristo. A mesma coisa acontece no versículo 28. Não, a palavra de Deus não proíbe você ajudar o necessitado que não professa a mesma fé que você, mas essa é uma responsabilidade depois. A primária é para com aqueles que têm a mesma fé que você tem. Em outras palavras, nós somos chamados a acudir aos necessitados da família de Cristo, da igreja. De tal forma, meus irmãos, e que nós aprendamos isso hoje, nessa manhã, que não haja em nosso meio ninguém necessitado a tal ponto de passar fome. Isso não pode, isso é inconcebível no meio da igreja. Infelizmente não é a realidade muitas vezes, mas assim deveria ser. Uma coisa é a pessoa ter dificuldades financeiras, lutas e enfim. Outra coisa é a pessoa passar fome, não ter o mais básico da sua subsistência no meio do povo de Deus. Isso é inconcebível. Se isso acontece, estamos pecando. Estamos pecando. Ao mesmo tempo, há aqueles que ouvem essa fala, esse sermão e vão dizer: pronto, agora eu vou aproveitar disso. E não ache estranho isso também. Há aqueles que querem, à luz disso, ficarem sendo sustentados pela igreja a vida toda. Podem ir trabalhar, podem se manter, mas querem ficar sempre recebendo a cesta básica sem sair dessa condição. Por favor, não me tome de forma equivocada aqui nessa manhã. É legítimo você receber se você precisa. E não fique envergonhado de receber, receba se você precisa. Cesta básica, ajuda. Está tudo correto quanto a isso. O problema aqui que eu estou atacando nesse momento é com relação àqueles que não querem sair dessa condição. É semelhante àqueles, na verdade, é o mesmo caso, porque só muda aqui a esfera, nesse caso eclesiástica, no outro âmbito civil, social, que ficam dependentes a vida inteira dos chamados bolsas disso e daquilo outro. Porque entre governo e sem governo, a mesma política imunda continua. Não, mas entenda, o governo anterior fez isso somente com relação à pandemia. Não foi. Porque depois utilizou disso como moeda de troca para se reeleger e ainda perdeu. Para manter os pobres cativos e dependentes. E assim
caminha o nosso país. Por que eu saio para trabalhar se eu tenho esse valorzinho aqui contado já, garantido chegando na minha conta todo mês? Percebe a diferença? A diferença é grande, irmãos. Receber a ajuda quando você precisa de fato e é algo temporário é legítimo. Fazer disso um meio de vida é pecaminoso, é quebra do 8º mandamento. É furtar. Como é que alguém furta assim, pastor? Ora, quando você deixa de trabalhar e ainda assim está sendo sustentado por alguém, quando você deveria trabalhar também, alguém está trabalhando no seu lugar. Alguém está fazendo isso por você. E você está deixando de cumprir a ordem que a Bíblia dá. Lembre-se que o apóstolo Paulo disse de forma muito clara que aquele que não trabalha também não coma. Não, a ordem do apóstolo Paulo não é para aqueles que não podem trabalhar, que são impedidos por uma condição que os impede de forma real de trabalhar. Ou você vai exigir uma pessoa que está já numa condição de doença incurável e que está prostrada numa cama, que ela trabalhe, sai para trabalhar. Não se aplica a esse tipo de caso. Quem não trabalha não coma é para quem pode trabalhar. Então quem deixa de fazer isso, deixa de trabalhar, outro está trabalhando no seu lugar. E nesse caso, com relação ao governo, o Estado está sustentando pessoas com dinheiro que não é seu. Quero citar para você aqui, abra em Provérbios 28, 2 textos que devem servir agora em contrapartida para você ser motivado ainda mais para ajudar o pobre. Nesse contexto, aquele que de fato é necessitado, aquele que realmente precisa, e mesmo que possa trabalhar, mas temporariamente está impedido de trabalhar, que você o ajude biblicamente. Que isso sirva de motivação para você e para mim nessa manhã. Provérbios 28, versículo 27. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Volte só mais um pouco, vá para Provérbios 19, 17. Texto bastante conhecido, que se tornou um jargão no meio das pessoas, entre as pessoas. Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. A palavra de Deus nos diz que quando nós nos preocupamos e cuidamos dos necessitados, nós somos cuidados pelo nosso Deus. Que motivação, meus irmãos! Além de ser nosso dever, além de ser uma demonstração de nossa fidelidade a Deus e de luta contra o pecado, da avareza, do egoísmo, também é para nós um conforto ouvirmos essa manhã que ajudar o necessitado, ao necessitado, também nos garante da parte do Senhor o seu cuidado paternal. Em outras palavras, o pouco que você tira da sua renda, esse pouco que não vai faltar para a sua família, e ajuda ao necessitado, Deus nos garante que isso não vai nos prejudicar a tal ponto de ficarmos sem ter o que comer, sem termos provisão para nossas vidas. É impressionante como a palavra de Deus, ela mesmo nos ordenando fazer algo, que já era nosso dever fazer isso, não precisávamos de nada, ainda nos motiva dessa forma. Porque é o seu e o meu dever, cuidarmos do necessitado. Mas ainda assim Ele nos dá isso, veja, vocês não serão desamparados, não se preocupem, não se preocupem. Os ecos espirituais das palavras do apóstolo Paulo aqui reverberam em nossa mente, assim eu espero que aconteça essa manhã com você, levando você e a mim também ao impacto, não furtar, de não ser um ladrão, ao nos movermos da posição daquele que toma, que tira algo que não pertence a nós, para ser alguém que dá. A nossa orientação como cristão, revertida
quanto à maneira como nós vivíamos anteriormente. Antes, tirávamos proveitos dos outros visando o nosso próprio bem. Agora, procuramos dividir com os outros para o bem deles. Assim, meus irmãos, viver em conformidade com as instruções do Evangelho transforma ladrão em representante da misericórdia de Deus. A instrução do apóstolo Paulo aqui contém um tom espiritual forte o suficiente para nos lembrar de que, diferentemente de furtar, trabalhar significa compartilhar Cristo com o nosso próximo, ou como disse o famoso reformador Martim Lutero, tornar-se Cristo para o próximo. Sim, quando você compartilha, quando você doa o que você tem para o necessitado, você se torna ali Cristo para o seu próximo. Lembre-se das palavras do Salvador, ele disse em Mateus 25, 31 ao 46. Naquele texto ali ele diz isso: sempre que o fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Nós temos nessa manhã o privilégio de nos tornar Cristo para o nosso próximo. Você tem feito isso? Sido Cristo para o seu próximo? E sim, de forma específica, no acudir aos necessitados? Qual tem sido a razão para você trabalhar? Hein, homem? Qual tem sido? Para você diga, sustentar minha esposa, os meus filhos. Eu amo a minha vocação, quero crescer nela cada vez mais. Quero glorificar ao Senhor, dando bom testemunho no meu trabalho e até mesmo evangelizar ali onde eu trabalho. Mas eu pergunto a você, a razão que o apóstolo Paulo apresenta aqui nessa manhã, nesse texto aqui, já passou em algum momento da sua vida cristã pela sua mente? Eu vou trabalhar, eu vou ganhar mais, eu vou aumentar aqui o meu rendimento para acudir ao necessitado. Isso faz parte da sua motivação? Talvez a resposta seja: reverendo, eu tenho tão pouco. Eu tenho tão pouco. É o pouco de cada um de nós que o Senhor Deus usa e abençoa para a prosperidade do seu povo. É o seu pouco, proporcional ao que você ganha, sem prejudicar os seus. É o seu pouco que fará a diferença na vida dos necessitados. Com relação ao episódio do Chaves, você deve lembrar que, além de impactante, pela palavra que ressoa e com a câmera fechada ali nos rostos dos personagens, e a palavra sendo repetida: ladrão, ladrão, ladrão. Antes de terminar o episódio, o ladrão, o verdadeiro ladrão, ele acaba devolvendo as coisas que tinha roubado um personagem que apareceu ali, pontualmente, aquele dia. E Chaves, ele acaba sendo, nesse sentido, inocentado. Aquela sensação, Realmente há um reconhecimento, ele não foi o culpado por aquilo que o acusaram. Mas eu pergunto a você nessa manhã, assim como você ouviu no início do sermão, a palavra ladrão para você cabe nessa manhã? Se você entendeu bem o que o texto significa, o que o 8º mandamento em sua essência aponta, você sabe muito bem que ser chamado de ladrão nessa manhã, tanto você como eu, é algo que cabe sim a nós. Só há um. Aquele que foi crucificado entre dois ladrões. Aquele que foi tratado como um ladrão. Aquele que, sendo inocente, foi chamado de ladrão. E sim, plenamente inocente. Não um personagem fictício, saído da pena de um escritor, mas o Deus encarnado, inocente, tratado como ladrão. Esse sim não merecia ser chamado de ladrão. Mas nós somos usurpadores e ladrões da glória do nosso Deus.
e quebramos esse mandamento frequentemente. Foi esse inocente, tratado como ladrão, que assim o foi, para que nós, ladrões da glória do nosso Deus, fôssemos justificados perante o trono da graça. E assim pudéssemos receber a herança que o Filho de Deus conquistou para nós. Meus irmãos, nosso Salvador trabalhou, e trabalhou muito, para prover o que é necessário para a sua alma e para a minha. Não apenas amanhã, mas por toda a eternidade. E depois disso, poder dizer a você, como diz Isaías 55, vinde, comprai, comei, sem preço. Você não paga por nada, Ele já pagou por tudo, com o seu trabalho. Eu concluo com Colossenses 3, para Colossenses 3, versículos 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24. Mais um antídoto contra o desânimo e falta de vontade de trabalhar. Veja, exercer a sua vocação como marido, como pai, como a sua vocação como um todo, a sua vida. E você, mulher, também, e vós, filhos, também. Colossenses 3, 23 e 24. Lembre-se disso. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. É ao Senhor da glória quem você serve em sua vocação. Não tem motivação maior para você deixar o furto, abraçar o trabalho e acudir ao necessitado. Você faz isso para o Senhor. A Deus seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ó Deus rico em misericórdia, Senhor Deus gracioso, nós te louvamos essa manhã, ó Deus, por Tua palavra. Obrigado, que a despeito de nossas falhas, inclusive de nossas dificuldades aqui, ó Deus, para conseguirmos ouvir bem o sermão sendo pregado, o Senhor, por bondade do Senhor, falou conosco. Aplica a Tua palavra a nós, Senhor. Aplica a nossas vidas. Que nós odiemos o pecado do furto. Que larguemos mão, ó Deus, venhamos abandonar isso em nossas vidas. E mesmo sabendo que nós não conseguiremos aí nessa terra perfeitamente fazer isso, que nossa luta seja intensa contra esse pecado também. Não admitindo de forma alguma, tolerando em nossas vidas e na vida da igreja, Senhor. Nos ajuda a sermos trabalhadores diligentes, zelosos, fiéis, e com aquilo que o Senhor Deus tem colocado em nossas mãos, possamos cuidar dos nossos e também dos necessitados. Que assim seja, Deus. Que a Betel, essa igreja aqui, seja reconhecida, não apenas por ser uma igreja fiel à palavra, à pregação da palavra, principalmente por isso, mas também, Senhor, por ajudar aos necessitados. Nos concede, ó Deus, sabedoria e também recursos para isso. Em nome do Teu Filho nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.